O governo paulista anunciou hoje que toda a população adulta será vacinada contra a Covid-19 até o dia 31 de outubro. Se você mora no estado de São Paulo, já pode conferir quando vai receber a primeira dose. O estado de São Paulo vai encerrar em junho a vacinação para pessoas com comorbidades e deficiências. Hoje começou a aplicação para a faixa etária entre 30 e 39 anos. E a partir da próxima segunda-feira, será a vez do grupo com idade entre 18 e 29 anos. O governo anunciou também a antecipação da vacinação de profissionais da educação de 45 e 46 anos para a próxima quarta-feira, dia 9. Já temos a garantia de que todos os profissionais estarão vacinados entre os dias 21 de julho, mas esse avanço aqui, 45, 46 anos, já avança mais um pedacinho. Lembrando que nós temos uma primeira etapa, o estado de São Paulo foi o primeiro estado do país a vacinar a partir de 47 anos. Isso atingiu 2/3 das nossas comorbidades, 350 mil profissionais da educação vacinados no estado de São Paulo. A previsão inicial era vacinar toda a população de São Paulo, acima de 18 anos, até 31 de dezembro. No entanto, o governo paulista garantiu nesta quarta-feira que essa projeção foi antecipada. Agora, toda a população do estado estará imunizada contra a Covid-19 até 31 de outubro. Agora, nós estamos afirmando que até 31 de outubro, todos os paulistas, todos os brasileiros que residem em São Paulo serão vacinados até 31 de outubro. A vacinação de pessoas sem comorbidades será retomada no próximo mês. O calendário ficou assim: de 1º a 20 de julho, pessoas com idade entre 55 e 59 anos. De 21 a 31, profissionais da educação a partir de 18 anos. Em agosto, entre os dias 2 e 16, será a vez da faixa etária de 50 a 54 anos. De 17 a 31, o público de 45 a 49 anos. Em setembro, do dia 1º ao dia 10, pessoas com 40 a 44 anos. De 11 a 20, entre 35 e 39 anos. E de 21 a 30, de 30 a 34 anos. Em outubro, do dia 1º ao dia 10, pessoas com 25 a 29 anos. E de 11 a 31, público entre 18 e 24 anos. Com a aprovação da Coronavac pela Organização Mundial da Saúde, Dória enviou cartas à Comissão Europeia e ao Parlamento Europeu, solicitando a inclusão da vacina do Butantan entre os imunizantes aceitos para a entrada de viajantes no bloco. A medida é importante para a normalização do fluxo de pessoas e também de negócios entre o Brasil e especificamente em São Paulo, que detém 36% da economia brasileira, com os países da comunidade europeia. O governo anunciou ainda que um novo lote de IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, está previsto para chegar da China em 28 de junho. Serão 6 mil litros de matéria-prima para a produção de 10 milhões de vacinas. E também no estado de São Paulo começou hoje a vacinação de pessoas com idade entre 30 e 39 anos, com comorbidade e deficiências. A expectativa é imunizar 1.200.000 pessoas desse grupo. Tiago tem diabetes e faz parte do grupo elegível. Vacinado, definiu a sensação. Alívio, né? Quem está dentro do grupo de comorbidades deve apresentar comprovante da condição de risco através de exames, receitas, relatório ou prescrição médica. Wilson, que é hipertenso e também garantiu hoje a primeira dose, já olha para o futuro com mais esperança. Voltar à vida normal, né? De todo mundo, né? Não adianta só a gente, né? Tem que vacinar todo mundo. As pessoas com algum tipo de deficiência permanente precisam apresentar o comprovante do recebimento do BCP, o benefício de prestação continuada, para poder receber o imunizante. E para agilizar o ritmo nos pontos de vacinação, o governo recomenda que o público-alvo faça o pré-cadastro online. Segundo as autoridades da saúde, com isso é possível reduzir o tempo de espera para o atendimento em até 90%. Afinal, falta muita gente ainda. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, acompanhou o primeiro dia de vacinação desse novo público no drive-thru montado no Memorial da América Latina, na zona oeste da capital paulista, e anunciou o próximo grupo liberado para vacinação a partir do dia 7 de junho. Falar que segunda-feira a gente inicia a vacinação das lactantes com comorbidade e a gente vai avançando numa velocidade que a gente gostaria que fosse maior,
mas dentro do possível, sempre que chegar na vacina, toda a nossa equipe da saúde colocando a vacinação à disposição. No caso das lactantes, além do documento médico atestando a comorbidade, elas terão que apresentar a certidão de nascimento da criança de até 1 ano, período considerado pelo programa de imunização. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, as vacinas que serão disponibilizadas a elas não têm nenhum tipo de restrição, diferente das gestantes e das puérperas de até 45 dias. O secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, afirmou que a capital deve avançar para outros grupos nas próximas semanas, com a chegada de mais doses de imunizantes. Nós recebemos ontem 153 mil da AstraZeneca para esse novo lote e 147.420 doses da Pfizer. Nós devemos, na semana que vem, retomar o recebimento das doses da Coronavac para a primeira dose. Vocês lembram, a gente só tinha Coronavac para a segunda dose e a gente deve receber o novo lote da Coronavac de primeira dose. Então, seguramente, isso vai nos permitir, junto com o Estado, poder avançar em outras categorias. O governo também anunciou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência de 18 a 29 anos a partir de segunda-feira. Assim, todos os adultos que pertencem a estes dois grupos estarão com a imunização garantida no cronograma da campanha do Estado. A Fiocruz avança na produção da vacina de Oxford AstraZeneca contra a Covid-19. Agora, o imunizante será inteiramente feito aqui no Brasil. O material recebido hoje pela Fiocruz é fundamental para a produção da vacina da Oxford AstraZeneca. A remessa vinda dos Estados Unidos contém um banco de células e outro de vírus, que serão usados pelos cientistas para produzir o ingrediente farmacêutico ativo, base para a fabricação do imunizante. A partir de agora, a Fiocruz pode iniciar a produção da vacina, sem depender de insumos importados. Vamos garantir a autonomia para além desse ano. Acho que esse é o primeiro ponto importante, porque sabemos que vai haver uma contínua necessidade dessa vacina e não estaremos mais dependentes do IFA. Nos próximos dias, a Fiocruz deve receber outras partes dos bancos. A remessa é fracionada para evitar que o material se perca totalmente durante o transporte. O carregamento chegou um dia depois da assinatura do contrato de transferência de tecnologia para a produção da vacina entre a AstraZeneca, o Ministério da Saúde e a Fiocruz. Mas os primeiros lotes de fabricação 100% nacional só devem ser entregues em outubro. Eles ainda vão ter que passar por etapas de validação e revalidação, controle de qualidade e por um novo pedido de registro. Sempre existe a possibilidade de alterações no cronograma, mas o que a gente está trabalhando é com que nesse período a gente consiga a vacina nacional ser entregue até outubro e durante esse período a gente está trabalhando, continua trabalhando na primeira fase, que é paralela, né? Que é com a produção com o IFA importado. A estimativa era que a Fiocruz entregasse no segundo semestre 110 milhões de doses da vacina com fabricação 100% nacional. Hoje a Fundação reduziu a previsão a menos da metade. Serão 50 milhões de unidades. Para compensar, outros 50 milhões de doses ainda serão produzidos, mas com o IFA importado, totalizando 100 milhões até o final do ano. A Fiocruz ainda tenta receber mais matéria-prima para cumprir a meta anterior, já que a capacidade de produção, em torno de 15 milhões de doses por mês, é superior à quantidade de insumos que a Fundação tem recebido. O importante é manter o quantitativo, né? Ter vacina para a população. Se ela vai ser nacional, se ela com IFA importado, ela não é assim tão importante. Importante para a gente, obviamente, conseguir colocar a produção em marcha, que é um desafio muito grande, né? Então, neste momento, a gente sabe, né, com as informações que a gente tem hoje, a gente sabe que vai ser muito difícil produzir 100 milhões de doses ainda este ano. Então, nós já tínhamos um plano alternativo para que, caso isso acontecesse, a gente pudesse ter vacinas de outra forma. O Rio de Janeiro começou hoje a vacinar os aeroviários da capital. Esse grupo tem mais chances de se contaminar com variantes vindas de outros países. Sabrina foi a primeira funcionária do aeroporto Santos Dumont a ser vacinada. Ela, que já teve Covid-19 no ano passado, agora se sente mais segura. A gente espera muito tempo por essa vacina, a gente está na linha de frente atendendo passageiros, o público do aeroporto e então
Foi uma emoção muito grande e eu agradeço muito essa vacinação para os aeroportuários, aeroviários, aeronautas, porque é muito esperada por todos nós. Hoje também começou a vacinação dos funcionários que trabalham nos portos do Rio de Janeiro. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar cerca de 16 mil trabalhadores portuários e aeroviários até a semana que vem. A imunização nos aeroportos e nos portos será exclusiva para as pessoas que atuam nesses locais. Hoje é uma vacinação específica das pessoas que têm muito contato com pessoas que vêm de fora do país. E que tem a possibilidade de pegar novas variantes do vírus. Então, essa vacina é quase que uma ação de bloqueio. A vacinação destes profissionais foi antecipada por determinação do Ministério da Saúde após a confirmação da circulação da variante indiana no país. O Ministério da Saúde confirma 8 casos da nova variante no Brasil. 6 no navio que está na costa do Maranhão, 1 em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e 1 em Juiz de Fora, Minas Gerais. E agora a Gabriela de França traz para a gente os dados atualizados da vacinação no Brasil. Isso mesmo, Maura, aqui no nosso telão os números de hoje até essa quarta-feira. 47.296.962 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa 22,34% da população brasileira. Já receberam a segunda dose, o reforço do imunizante, 22.629.157 pessoas estão totalmente imunizadas, o que representa aí 10,69% da população. Agora a gente vai ver como é que está a distribuição de vacinas entre os estados brasileiros, de acordo com o número de habitantes. Então, proporcionalmente, Mato Grosso do Sul está na liderança, o estado que mais vacinou até agora, com 29,68% da população vacinada. Na sequência, vem Rio Grande do Sul, com 28,14%. Em terceiro lugar, o estado de São Paulo, com 25,63%. Espírito Santo, com 24,89%. E em quinto lugar, aparece Santa Catarina, com 23,56% da população que recebeu já aí a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mauro. E os principais destinos turísticos de Minas Gerais estão comemorando o retorno dos visitantes neste feriado de Corpus Christi. Com o avanço da vacinação, a procura por pacotes de viagem aumentou cerca de 30% no estado em relação ao ano passado. Nesta pousada em Brumadinho, na Grande BH, as medidas sanitárias foram reforçadas e o feriado terá 100% de ocupação. Todos os quartos disponíveis já foram reservados. A procura acima do esperado deixou muita gente na fila de espera. Um dos grandes atrativos da região é o Inhotim, maior museu a céu aberto da América Latina. Se continuar como está, a nossa expectativa é muito boa e com certeza vamos continuar trabalhando para oferecer segurança para todos aqueles clientes que vêm escolher a gente. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens, a procura por pacotes turísticos aumentou 30% na comparação com o feriado de Corpus Christi do ano passado, reflexo da flexibilização do isolamento social, do avanço da vacinação e de algumas campanhas de incentivo ao turismo. Dentre os destinos mais procurados do estado, nós temos a Serra do Cipó, aqui no entorno de Belo Horizonte, a região de Lavras Novas, no entorno de Ouro Preto, a região de Tiradentes, São João del Rei, já ali na parte das cidades históricas, e também o sul de Minas. O Santuário do Caraça, a 140 quilômetros de Belo Horizonte, também está em alta. A reserva natural tem 10 mil hectares de área protegida e é considerada uma das 7 maravilhas da Estrada Real. A pousada do Santuário do Caraça teve bastante procura de turistas. As pessoas têm sentido essa necessidade de conexão com a natureza, com o ar livre. E a nossa capacidade máxima permitida foi rapidamente ocupada. Por causa da pandemia, a hospedagem no Parque do Caraça foi reduzida para menos da metade. Antes, 87 acomodações recebiam até 200 pessoas. Agora são apenas 25 apartamentos disponíveis para, no máximo, 80 visitantes. A gente acredita muito que as pessoas possam vir, voltem a praticar o turismo, voltem a fazer seus passeios, mas com segurança. Festival de Prêmios Inverno da Sorte do Rede TV Plus. Veja como participar e ganhar. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e smartphones. Todos os domingos no Encrenca sai também um Renault Kwid zerinho.
E ao final da promoção, uma Mercedes C180 Avantgarde pode ir direto para sua garagem. Tudo o que você precisa fazer é continuar assinando o Rede TV Plus ou fazer a sua assinatura agora mesmo, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Ou então, acessando redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. É o inverno da sorte aqui na Rede TV. O policiamento foi reforçado nas rodovias de Minas Gerais por causa do feriado prolongado de Corpus Christi. Já nas primeiras horas de operação, foram apreendidas drogas e munições para fuzil. A Blitz foi montada na BR-040 na saída de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Um homem foi preso nesta moto roubada. O nosso principal objetivo é reduzir o número de acidentes, principalmente aqueles acidentes com vítima. Mas estamos também nas rodovias para garantir a segurança dos usuários. Estamos à procura também de armas, de drogas e qualquer crime que tenha ocorrido nas nossas rodovias. Cães farejadores também ajudaram na operação. Neste ônibus de turismo que seguia para o Rio de Janeiro, os passageiros foram revistados. Durante as buscas foi encontrada uma mochila com dezenas de munições para fuzil. Um homem detido em flagrante. Ele se apresentou como policial civil do Distrito Federal, mas não tinha documentação para transporte das balas. Em Itaúna, no interior do estado, um casal foi flagrado com 230 quilos de maconha dentro do carro. A operação vai continuar até o final do feriado, em 27 pontos de rodovias em Minas Gerais. Uma jovem foi morta a facadas em um shopping de Niterói, na região metropolitana do Rio. Segundo a polícia, o crime aconteceu por causa de um amor não correspondido. O caso aconteceu na praça de alimentação de um shopping de Niterói, na região metropolitana do Rio, na hora do almoço. Brigadistas do local tentaram reanimar a jovem. Ela foi levada para o hospital, mas chegou sem vida. Victoria Melissa Mota, de 22 anos, foi esfaqueada por um colega do curso de enfermagem. Segundo a polícia, ele comprou a faca no mesmo shopping pouco antes do assassinato. Matheus dos Santos da Silva, de 21 anos, foi preso em flagrante por feminicídio. Recentemente, ele havia se declarado para a Victoria, mas não foi correspondido. O deputado estadual Coronel Jairo assumiu uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio. Em novembro de 2018, ele foi um dos 10 parlamentares presos na Operação Furna da Onça. Eles são suspeitos de integrar a quadrilha do ex-governador Sérgio Cabral na Alerj. Ele também é acusado de receber R$2.800.000 em propinas. Na época, o deputado teve o mandato interrompido com a prisão e agora retorna como suplente de Rodrigo Bacelar, que assumiu a Secretaria de Governo do Rio. Coronel Jairo é pai do vereador Dr. Jairinho, acusado de torturar e matar o enteado, o menino Henri. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que 3 presos na operação da favela do Jacarezinho, no início do mês, sejam soltos. Eles são suspeitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na audiência de custódia, que aconteceu 2 dias depois, tiveram a prisão em flagrante convertida para preventiva. Eles disseram que foram obrigados a carregar corpos para o veículo blindado da polícia. O juiz, que determinou a soltura, alegou que o Ministério Público não ofereceu denúncia quase um mês depois das prisões. A ação no Jacarezinho, considerada a mais letal do Rio de Janeiro, deixou 28 mortos, entre eles um policial civil. Guarda Civil Municipal de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, descobriu um laboratório para a produção de medicamentos falsificados que funcionava dentro de uma casa. Acompanhamos com exclusividade a operação. Na casa funcionava um laboratório clandestino para a produção de remédios falsificados. Milhares de cápsulas foram encontradas estocadas dentro de caixas e sacos. Aqui, ó, material de fabricação deles. Praticamente não trabalhava sozinho, porque tem vários kits. Tem muito material aí que dá para ser fabricado ainda mais.
No local, além de equipamentos para produção de remédios, foram encontrados sacos com um pó branco, identificado como farinha de cevada, que era usado para preencher as cápsulas de medicamentos. Dentro da casa, um homem foi preso e contou que ganhava R$ 2.000 por mês para embalar 4 caixas. O material era comercializado pela internet. A CPI da Covid no Senado ouviu hoje a médica infectologista Luana Araújo. O depoimento dela foi antecipado pelo fato dela ter sido anunciada como secretária de enfrentamento à pandemia no Ministério da Saúde. Ela trabalhou por apenas 10 dias, mas não chegou a ser nomeada. A médica Luana Araújo disse hoje à Comissão Parlamentar de Inquérito que não sabia por que a nomeação para assumir a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid no Ministério da Saúde havia sido cancelada. Depois de ter sido anunciada pelo ministro Marcelo Queiroga no dia 12 de maio, ela foi informada 10 dias depois que sua efetivação não seria concretizada. Os parlamentares perguntaram se o posicionamento declarado de ser contrária ao tratamento precoce influenciou na não nomeação da médica. O que me foi dito é que existia um período, e eu não entendo disso, tá, senador? Então corrijam-me se eu estiver errado. Não, mas que existe um período entre a criação da secretaria e um processo chamado apostilamento de cargos, que deveria ser feito, isso foi o que me foi dito, que deveria ser feito para que a minha nomeação fosse publicada em Diário Oficial. A minha nomeação estava programada, segundo o que me foi dito, para uma segunda-feira, não saiu, aí ficou para uma terça-feira, não saiu. Quando chegou na quarta-feira, eu já tinha entendido o que tinha acontecido. Eu já tinha entendido que aquilo não ia funcionar. E eu trabalhei normalmente na quarta-feira, até que na quarta-feira à noite eu fui chamada e fui comunicada de que, infelizmente, com pesar, a minha nomeação não sairia. A infectologista falou sobre a importância do Sistema Único de Saúde e da atenção primária diante da pandemia. Ela disse que é preciso focar nesse setor para impedir mortes e a disseminação do vírus. Quando a gente fala em combate à pandemia, senador, principalmente para uma doença cujo tratamento farmacológico até esse momento é inexistente, a gente não pode considerar a resposta a essa pandemia como algo focado na atenção terciária. Eu não posso focar em hospitais, simplesmente, toda a minha estratégia de combate à pandemia, simplesmente porque eu já estou atrasada. Se eu penso em só fazer leitos de CTI, eu estou atrasada. O que eu preciso fazer é mudar o eixo de resposta para a atenção primária. E a atenção primária serve não só para um diagnóstico precoce, mas principalmente para a educação e aconselhamento e acompanhamento das pessoas, né? Então, quando eu digo que a pandemia é uma crise de confiança, também isso poderia ter sido amenizado pelo uso da atenção primária. A atenção primária deve, e espero, ser utilizada de forma mais contundente daqui para frente na nossa resposta. Luana Araújo também falou sobre as vacinas. Disse que os imunizantes são indispensáveis para que menos pessoas contraiam a doença. Vacinas não são 100% eficazes, principalmente quando a gente fala em contrair a doença. Elas têm uma eficácia muito maior quando a gente fala de doença, de desenvolvimento de doença grave e de óbito. Ainda assim, senador, quando nós estamos falando de uma população deste tamanho como a nossa, estamos falando de 220 milhões de pessoas, muitas delas ainda não vacinadas por completo, a gente vai ver casos de pessoas que infelizmente foram vacinadas e acabaram por evoluir com quadro grave e óbito. Mas a quantidade de pessoas que vai passar por isso é infinitamente menor do que se a gente não tivesse o programa de vacinação. Uma outra coisa só que precisa ficar clara é que sistemas imunológicos podem reagir de formas diferentes. Durante a reunião, o presidente da CPI, Omar Aziz, informou que o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima, foi antecipado para a quinta-feira da semana que vem. A ida de Lima à CPI estava programada para o dia 29 de junho. A CPI da pandemia foi criticada pelo presidente Jair Bolsonaro. Em conversa com apoiadores, ao deixar o Palácio da Alvorada, ele repudiou o tratamento dado à médica Nise Yamaguchi, que prestou depoimento ontem. Patifões, o presidente e o relator. Eles já falaram que não vão apurar desvio de recursos. Só quem sabe, quem conhece quem é o Omar Aziz, quem é Renan Calheiros, não vai falar mais nada. Vocês viram o que a CPI fez com a Nise Yamaguchi? Isso é uma covardia. Agora, quando vai lá gente suspeita, eles tratam muito bem. Até defendem.
Uma comitiva brasileira viaja no domingo aos Estados Unidos para estudar a tecnologia 5G. O leilão para a implantação da internet de quinta geração no Brasil está previsto para o segundo semestre. A comitiva brasileira será chefiada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. O grupo irá visitar órgãos americanos como o Departamento de Defesa e Inteligência Nacional e a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, além de reuniões com investidores. A viagem tem o objetivo de dar celeridade ao leilão do 5G, que está previsto para o segundo semestre deste ano. Espero que nas próximas semanas o TCU possa apreciar o leilão no pleno e a gente vai saneando as dúvidas, como por exemplo essa viagem agora. A gente vai fazer com que o próprio TCU, com ministros e técnicos, possam ir lá e acompanhar a rede privativa e tentar entender algumas dúvidas que eles têm em relação a esse processo, entre outros. A expectativa é que até julho do ano que vem, o 5G já esteja implementado em todas as 27 capitais brasileiras. Segundo números do governo federal, 40 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet. Esta será a primeira viagem de uma delegação do governo brasileiro após Joe Biden ter se tornado presidente dos Estados Unidos. E com o avanço da vacinação e a volta gradativa de algumas atividades comerciais, o PIB brasileiro começa a mostrar sinais de crescimento. O Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia, cresceu 1,2% no primeiro trimestre deste ano, um resultado acima do esperado. Os dados foram divulgados nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A alta de 1,2% foi registrada na comparação com o último trimestre de 2020. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 1%. E nessa comparação, a agropecuária teve um papel importante e cresceu 5,2%. Esse desempenho foi puxado por grãos como soja e arroz. A soja, como o arroz, trouxe realmente a eficácia que precisa por duas circunstâncias. Uma pela produtividade e tecnologia utilizada no campo, com sustentabilidade, que é a economia, que é a social e o meio ambiente. Esses três pontos são essenciais para que você possa ter uma produção sustentável. O setor também ajudou a indústria, que registrou um crescimento de 3% no primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período de 2020. Uma alta influenciada principalmente pela fabricação de máquinas e equipamentos. Boa parte dessa produção pode ter relação com a demanda criada pela alta da agropecuária. O setor pode colaborar ainda mais com a retomada econômica nos próximos meses. Na relação das indústrias, ela já começa a ser positiva, isso já é um sinal da retomada de produção, justamente porque essas indústrias elas tinham já essa produção já estocada, por causa da retração da economia naquele momento que estava fechado, né, com as restrições. Então, houve esse impulsionamento. Isso é um bom sinal, porque a indústria, nós sabemos que a indústria ela é o grande pilar do emprego, então ela emprega muito mais quando ela tem uma retomada. No setor externo, as exportações tiveram um crescimento de 3,7%, enquanto as importações de bens e serviços cresceram 11,6%. Isso em relação ao quarto trimestre de 2020. Entre as exportações de bens, aqueles setores que mais contribuíram para o resultado positivo foram produtos alimentícios e veículos automotores. Elas tiveram um incremento de um crescimento de 3,7%. As importações ainda continuam crescendo também 11,6%. Isso é um bom sinal também por causa que nós temos a questão desde dos anos 90 que nós começamos com a globalização, então isso significa que muitos componentes, muitos insumos da indústria e mesmo do setor de serviços, eles são oriundos do exterior. Então significa que também o aumento da importação também é uma reposição do mercado local. Isso também significa que a economia está se recuperando. Segundo o Ministério da Economia, todos os setores registraram crescimento nas vendas para o exterior no mês de maio. Com o início da safra de grãos, as exportações agropecuárias tiveram um crescimento de 43,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Um outro setor importante na economia que também mostra sinais de recuperação é o de serviços, que cresceu 0,4% em relação ao último trimestre de 2020. Destaque para o transporte e comércio.
áreas que foram fortemente afetadas pela pandemia. Esses números ajudaram o país a registrar o melhor saldo na balança comercial da história para o mês de maio. Só no mês passado, o país exportou 9 bilhões de dólares a mais que importou. Em abril, o governo elevou para 89,4 bilhões de dólares a previsão de superávit da balança comercial. A melhora na economia reflete também na Bolsa de Valores, que bateu recorde, e o dólar caiu para o menor nível desde dezembro. No dia do anúncio do PIB, o dólar comercial ficou em R$ 5,14. Com esses resultados, a economia volta a crescer e o PIB retoma o patamar do período pré-pandemia, último trimestre de 2019. Os especialistas acreditam que a retomada econômica será ainda melhor com o avanço da vacinação, que já é uma realidade aqui no Brasil. Em maio, o governo elevou a previsão do PIB para 3,5% em 2021. Alguns estados já estão bem alavancados sobre essa questão da vacinação. Isso é um precursor para nós na nossa avaliação. Por quê? Quanto mais a população se torna imune ou com menos reflexos de agravamento do setor, do setor hospitalar, significa que nós teremos menos restrições. Havendo menos restrições do isolamento social, isso significa que mais tempo das atividades econômicas estando abertas e, com isso, voltando quase que uma normalidade. A Polícia Federal deflagrou a 4ª fase da Operação Sangria em Manaus e no Rio Grande do Sul. Foram cumpridos 6 mandados de prisão temporária. Um dos alvos foi o secretário da Saúde, Marcelo Campelo. Essa 4ª fase da Operação Sangria, que foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, aqui na capital amazonense e também no Rio Grande do Sul, cumpriu 25 mandados que foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. 19 de busca e apreensão e 6 mandados de prisão temporária. Um dos alvos, o secretário da pasta de saúde, Marcelo Campelo. Os agentes da PF estiveram na sede do governo e também na casa do governador Wilson Lima, que fica em um condomínio na Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul de Manaus. Diversos documentos foram colhidos pelos agentes da PF. Carros de luxo também foram apreendidos e trazidos aqui para a sede do departamento. Essa ação da Polícia Federal também investiga a conduta de funcionários do alto escalão que teriam favorecido em processos licitatórios empresários aqui da cidade no que diz respeito ao hospital de campanha Newton Lins, que foi utilizado no primeiro pico da pandemia da Covid-19. A PF também investiga contratos de uma empresa de lavanderia que teria praticado delitos no que diz respeito à prestação de serviços. A CGU, em parceria com a Polícia Federal, através da emissão de notas técnicas, identificou diversas irregularidades nos processos licitatórios, nas dispensas de licitação, desde a contratação do hospital, como também na contratação de fornecedores para prestar serviço ao hospital. E agora os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 15.168.000 pessoas se recuperaram da doença. 1.084.000 estão em acompanhamento. E desde o início da pandemia, mais de 467.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. E agora a previsão do tempo para o feriado com o Igor Silveira. Olá, boa noite. A instabilidade continua na região norte, provocando chuva forte, cheias e alagamentos. Hoje mesmo, o IMET publicou um alerta amarelo para chuva intensa no Amapá, no Amazonas e também em Roraima. No sul, o dia começa gelado no Rio Grande do Sul e chove no norte de Santa Catarina e no sul do Paraná. Já no sudeste, a quinta-feira começa com temperaturas mais baixas, aquele friozinho pela manhã e depois esquenta, só que o tempo fica seco. Então, fica o alerta para baixa umidade relativa do ar. Isso vale para São Paulo, para Minas Gerais e para o Espírito Santo. No Rio de Janeiro não vai ser diferente, a chuvarada dá uma trégua e o calor predomina. A máxima amanhã pode chegar aos 29 graus.
No Nordeste ainda chove forte, no Maranhão e no Piauí. E no interior o calor continua e pode ter uma chuva fraca e isolada no litoral da Bahia. No Centro-Oeste o calorão continua e em Campo Grande os termômetros registram 30 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, tenha uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta às 7h30. Isso mesmo, boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.